Eu sou William Bezerra E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. e esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente. Aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E às vezes a gente conversa sobre coisas aleatórias também, mas sempre trazendo a nossa visão de quem nasceu e se criou aqui no interior. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui nessa plataforma. Mas ó, a gente pode conversar a semana inteira lá pelo Instagram. Então já segue a gente no conversandinho.podcast, porque tem post novo todos os dias. E hoje a gente tem dois recados rápidos. O primeiro é que esse episódio está sendo patrocinado pela Escola de Inglês IW Votorantim. E o segundo recado é que se você ouvir um cachorro latindo, uma criança chorando, o ônibus passando, gente, são sons de Votorantim, a SMR de Votorantim. Faz de conta que a gente está na sua casa junto com você, mas eu vou dar um spoiler para vocês. A gente está testando um método de gravação que talvez diminua os ruídos. Vamos ver aí o que acontece. É verdade, é verdade. Mas amiga, vamos ao que interessa então? Ó, Vamos. porque no episódio de hoje a gente vai reviver juntos aqui uma época assim marcante das nossas vidas, a faculdade. As dores e delícias da faculdade, né, amigo? É, Porque, assim, vários estresses e traumas em nome de buscar conhecimento, que coisa maravilhosa, né? é verdade. Gente, e vocês que estão ouvindo, tanto eu quanto o William estudamos na Universidade de Sorocaba, a Uniso. Mas as experiências universitárias são semelhantes em qualquer lugar do Brasil, né? É. Amiga, nenhuma experiência é única. Essa é a verdade no planeta Terra, na experiência da vida humana. É Nada é verdade. único. Todos compartilhamos o mesmo neurônio. E se você também não fez faculdade, fica aqui com a gente, né? Ó, ouça aí sobre as nossas experiências. E nesse episódio, daí você vai decidindo se vale a pena realmente tentar entrar na faculdade ou se você desiste de vez, né? Faz aí cursos, um É curso verdade. técnico, que também tá super válido. E vamos falar sobre isso também, né? É, isso aí. Amiga, pra começar, a gente falou que fez o NISO, né? Nós Sim. dois nos formamos lá. Então eu vou dar um pouquinho de contexto aqui, tá? Rapidinho, para as pessoas que não conhecem, né? A Uniso, quem não é daqui de Sorocaba, ou quem é, mas Não estudou sabe, em né? outras faculdades daqui, né? É. Ó, essas informações são do próprio site da Uniso. A origem da Uniso foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, a FAF, criada como faculdade municipal em 1951, mas que só começou a funcionar quando o Bispado de Sorocaba aceitou administrá-la em 1954. Faz tempo, hein? Faz. Com os dois primeiros cursos, Pedagogia e Letras Neolatinas. Chique, Chique, achei, né? hein? No ano seguinte, três novos cursos foram integrados: Filosofia, Geografia e História. Começo humilde e paradoxalmente brilhante para a época. Nossa, ele se acha, né? O site Poético, da né? Uniso. É, com professores vindos de São Paulo e do exterior, e cursos de tempo integral, manhã e tarde. De 1958 a 1968, graças a um convênio, o ensino foi gratuito, com professores e funcionários pagos pela Secretaria de Educação do Estado. Na minha época não foi Amigo, isso que gratuito, eu ia não. falar, a gente nasceu tarde, né? Nossa Senhora! E, gente, só deixando claro aqui que isso não é uma publi pra Uniso, tá? Pelo contrário. Né? Se bem que se a Sim. Uniso quiser me dar uma pós-graduação, eu tô aceitando. Ó, então vamos lá. Em 1967 foi criada a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba, que era FACAS com dois C. Nossa, É a Britney Spears aqui, né? Nas décadas de 60 e 70 também surgiram os primeiros cursos de extensão nas áreas de letras, eu achei muito ciências sociais e engraçado. educação. O Surgiram os FACAS. primeiros cursos. Não, surgiram assim, tipo, um É, dia caiu do céu e falou, tipo, é tipo não é as foram emoções do criados, é Divertidamente, surgiram. né? Sim, É, elas um dia surgem. apareceu lá. Aí, na Sim. pós-graduação, a partir de 1973, começaram os cursos de especialização nas áreas de ciências sociais aplicadas, humanas, linguística, letras e artes. Era mais essa pegada de humanas mesmo, né? Tipo, não Sim. tinha nada de exatas no, O na Niso Uniso. bem de humanas queria vender coisa na praia, daí não conseguiram É abrir uma verdade. faculdade. Abrir a faculdade. Aí, de 88 a 94, desenvolveu-se o projeto de criação da universidade, que era o Projeto Hum. NISO.
Chique. Dentro desse processo, constituíram-se em 1992 as Faculdades Integradas Dom Aguirre, e em 1994 chegou-se a criação da Uniso, né? Finalmente chegamos aí à A Uniso que Uniso destruiu a como minha vida. conhecemos. Nesse ano foram criados os primeiros núcleos de estudos dedicados à pesquisa e à extensão. E aí já havia atividades voltadas à terceira idade, as apresentações do grupo de teatro Catarses. Chique, né? Em 95 começaram a funcionar os cursos de análise de sistemas, direito e comunicação social, habilitações em jornalismo e publicidade e propaganda. O curso que eu fiz não estava aqui ainda. Em todos os anos seguintes, novos cursos foram sendo criados. Aí tem mais informações lá, tá? O texto era gigante, porque a Uniso quer se vender, obviamente, né? Se você quiser saber mais, você vai lá no site da Uniso ler. E eu vou parar por aqui, porque eu e a Ivana cursamos comunicação social e tá bom de contexto já, né, amiga? Chegou a Tá nossa bom, área de já. formação, a gente consegue começar a falar. Amigo, em 1995, né? A gente nascendo e os cursos de comunicação social da Uniso sendo criados, amigo. A gente é Sinais. muito comunicólogas, eu acho também, amiga. Amigo, Eu e eu acho acho. que é o momento da gente falar um pouquinho das nossas formações, né? Dos cursos que a gente Sim. fez. No que você é formada, Ivana? Qualquer pessoa que me conheça por 3 segundos sabe que eu sou jornalista chata, né? Mas, amigo, começa você, porque você entrou na faculdade antes de mim. Você entrou em Beleza. 2013. 2013, petista. Isso. 13. Ih, faz o L. Saída do ensino médio, que fizemos na ETEC, inclusive tem um episódio sobre ETECs aqui. Agora está numa Sim, outra também vibe, estudamos né? juntos. Aham. E acho que isso é uma coisa também que pegou um pouco, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas Você vai fiz falar sobre relações como o Uniso públicas. destruiu sua vida? Talvez. Ou como eu destruí a minha própria vida. Eu sou formado em Relações Públicas, né? Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas. É um curso que, inclusive, aqui fica um fun fact, tá? Hoje em dia, a gente vai falar sobre isso, mas eu já vou dar um spoiler. Hoje em dia eu não teria feito. Eu teria cursado Ih, olha lá. Publicidade e Propaganda. Se eu pudesse, hoje em dia, ficar a cabeça de hoje, eu teria feito PP. Mas, por incrível que pareça, era um curso que eu pensava em fazer. Por quê? Você já assistiu aquele filme Hancock? Com o Will Smith, que ele é tipo um Não, super-herói, assim. É um filme não. que ele é meio que um super-herói, e aí tem só que ele é tipo meio anti-herói, assim, então ele Ah, bebe, ele tipo tá cagando e andando Deadpool. pras coisas. Uma vibe Deadpool, assim. Tá. Ele é tipo assim, Ah. ele voa, é super forte, e ele tem uma perda de memória, então, tipo, ele não sabe há quanto tempo ele existe. Ah, E que aí, loucura. enfim, é. E aí tem um cara que ele pega pra ser o RP do Hancock. Ah, E aí começa a trabalhar a imagem dele, assim, no filme e tal. ah, E aí depois aparece uma outra heroína lá, enfim. E quando eu assisti esse filme, eu acho que eu devia ter o quê? Uns, sei lá, de quando que é esse filme, mas eu era pré-adolescente, assim, adolescente aham. ainda. E eu falei, nossa, Que incrível. RP, que legal, né? E aí eu fui assistindo uns outros, tipo, fui dar uma pesquisada, assim, aí eu tinha um outro É. filme, acho que nos Smurfs tinha um cara que era RP também. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, RP, RP, RP. E aí eu tinha feito matrícula para fazer design gráfico na Unip. Hum, Só que não fechou turma, que também é muito mais a minha cara, né? Mas enfim. sim. E não fechou turma para amanhã. E eu já tava trabalhando nessa época, e eu precisava para Estudar de amanhã. manhã. Aham. Aí meu padrasto chegou e falou: por que você não faz RP? Acho que é um curso que você vai gostar. Aí eu falei, nossa, Sinais, né? Você já então. pensava. Mas enfim, sou grato. E você, amiga? Fale um pouco sobre sua jornada no jornalismo. Qualquer pessoa que ouça o Conversandinho, que ouviu pelo menos um episódio do Conversandinho, sabe que eu sou jornalista, porque todo dia eu fico falando que eu sou jornalista, né? Então, eu entrei em 2014, foi meio que logo depois do ensino médio, meio que não, assim. Só que tem uma tour. Posso contar minha tour aqui? Conta, Não amiga. sei se você lembra, você sabe, às vezes você não. O Lembro. que aconteceu? 2013, que você entrou na faculdade, eu tava terminando o ensino médio. Então, em 2013 eu Foi. terminei o ensino médio. E aí eu tinha feito pra Uni. Aí no primeiro semestre de 2014, né, que foi o que eu tentei entrar na faculdade, a minha nota não deu, não consegui entrar. Porque eu queria É. pra Uni com bolsa, né, que eu não tinha como pagar, pois pobre. Aí eu não consegui. Só que eu não parei de tudo, eu entrei em cursinho, mas não cursinho do ângulo, do objetivo, esses caras. Era um cursinho meio bosta que tinha lá, que custava R$ 100 por mês. Aí eu entrei num cursinho e Uhum. fiquei esse primeiro semestre de 2014 no cursinho. Só que aí no segundo semestre, com a mesma nota daquele Enem de 2013, eu me inscrevi de novo e consegui bolsa. Só que sabe qual é o curioso? Você sabe, né? Os nossos ouvintes não Eu sabem. sei. Que a bolsa que eu consegui foi para relações públicas. Por quê?
Eu tava muito em dúvida entre jornalismo e relações públicas. Eu tinha uma prima que fez jornalismo quando eu era adolescente, né? Minha prima mais velha, e eu tinha achado o máximo. E aí, né, comecei a pesquisar sobre comunicação e tal, e eu tava muito em dúvida entre jornalismo e relações públicas, assim, muito em dúvida. Aí eu falei, acho que a RP vai ser mais legal, porque minha família sempre lidou muito com eventos, então a parte de eventos de relações públicas me chamava bastante atenção. Aí eu falei, vamos lá para relações públicas. E aí eu passei no segundo semestre, consegui uma bolsa na segunda chamada do segundo semestre, assim, quase que não foi, mas foi. Aí fui lá, fiz matrícula, tudo certinho, bolsa de 100%. Falei, nossa, que sonho, né, na Uniso. Aí, tipo, as aulas iam começar segunda-feira. Aí na sexta anterior, me ligaram e falaram, oi, Ivana, tudo bem? Então, não fechou turma. Você perdeu a bolsa, beijo, tchau. Aí eu fiquei assim, não pode É ser. a cara da Não Uniso. pode ser. Como assim? Como assim? Não... Aí eu sou barraqueira, né? Fui lá fazer barraco. Amiga, eu preciso te falar Aí, uma coisa nisso, porque você lembra que eu te falei pra você ir lá por... lembro. Então, conte, que eu vou contar uma Uhum. outra coisa depois. Eu lembro de toda a tour. E eu acho que eu sei até o que você vai falar aqui. Porque daí eu falei com o William, né? O William era meu amigo desde sempre. Falei, amigo, aconteceu isso. Aí o William me falou, né? Contando aqui a história pros nossos ouvintes. O William falou, não, amiga, mas aconteceu isso com uma... Eu ia estudar de noite, né? E o William estudava de manhã. Isso. Aí ele falou, mas aconteceu isso com uma menina da manhã, e aí deixaram ela cursar as matérias, sei lá, do quarto semestre, e aí depois, se fechasse turma, ela voltava pro primeiro. Eu falei, se fizeram pra menina da manhã, vão fazer pra mim? Fui lá fazer barraco. Assim, barraco consciente, tá, gente? Que eu sei que os funcionários não têm culpa, mas assim, às vezes a gente tem que... Me chama seu chefe aí! Falaram assim, então, não sei o que é o caso dessa menina que você comentou, né? Mas não dá pra fazer isso, não dá pra entrar no quarto semestre. Mas o que acontece? Os cursos lá da Uniso, de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda, são comunicação social, que é o maior, né? Com habilitações em ou jornalismo, relações públicas ou publicidade. E aí ela falou: o que a gente consegue fazer é trocar a sua bolsa para um outro curso de comunicação social, que fechou turma. Então tem jornalismo e publicidade. Você quer trocar para um desses dois? E aí, como eu já tava muito entre RP e jornalismo, eu falei, é o jornalismo me É, chamando. E fui e consegui a bolsa para jornalismo, sim. né? E E aí, aí, o que que você quer aconteceu, contar o gente? Que final? a menina me tinha passado a informação errada, não tinha nada a ver. Ela não tinha entrado no quarto semestre. Eu Sim, incitei o foi uma caos zona, né? sem ter existido, mas no fim deu tudo certo, Sim. amiga. Foi o No universo. fim deu certo, foi um bom caos. Foi. E aí eu entrei e fiz jornalismo. Isso me faz pensar, inclusive, amigo, que apesar de nós dois termos feito nisso, tivemos experiências bem diferentes nessa parte burocrática, É. né? Porque eu fiz ProUni e nunca paguei um boleto na minha Ai, vida que naquela Uniso. sorte a sua, amiga, porque eu paguei quanto? 12 por mês por 4 anos, 24, 48 boletos, é isso? Nossa. Quase, 48 boletins. quase um carro, né, Um amigo? Podia ter carro comprado um dava carro. realmente, porque foi mais de, acho que, mais de 40 mil reais. Quanto você pagava? Ó, pra você ter noção, mas isso é uma coisa que vai doer aí no coração de algumas pessoas, porque quando eu entrei, a Uniso tem aquele esquema de você pagar metade do preço pra estudar de manhã nos 2 primeiros anos, né? Ah, é verdade. Eu entrei no Uhum. primeiro ano, eu pagava R$ 360. Ah, que é um preço Amiga, ok pra só que hoje faculdade, em né? dia tá tipo uns R$ 800 com esse desconto já na manhã. Acho que é o preço que meu irmão paga, tipo uns 700 e pouco. Nossa. Aí quando eu fui pra Nossa. noite, tava mil e pouquinho, assim. Aí na época meu padrasto me ajudava a Aham. pagar, inclusive eu trabalhava, daí eu Aham. pagava uma parte, ele pagava outra. Eu Sim. pagava van, que eu ia de van porque Nossa. saía tarde. Eu fui de van uma época Então. também. Aham. A gente foi na mesma Foi, van, é né? mesmo, Aí. amiga, é verdade. É verdade. Até você tirar a carta, daí você começou a ir de moto, não foi? Aí eu tirei carta, porque eu tava trabalhando quando eu entrei na faculdade no Aham. Sebo, lá no centro de Sorocaba. E aí eu saí do Sebo porque, tipo, tava muito puxado. Eu sei que muita gente faz isso, mas pra mim foi muita coisa trabalhar de segunda a sábado, das 8 às 6 e sábado também o dia inteiro, e fazer faculdade. Eu tava ficando louca, tiltada. Tinha outros problemas também no trabalho, que não vem ao caso agora, mas enfim. E aí eu falei, não dá. E aí eu pedi a conta. E aí eu entrei trabalhar no shopping, eu fiquei 3 meses numa empresa que faliu. Você Eu contou abri e sobre, falhei eu a acho. empresa, eu É. entrei quando abriu e quando faliu. E aí eu tava nesse limbo de, tipo, tinha recebido um dinheirinho, mas tava sem trabalhar. Aí minha mãe me ajudou a tirar carta de moto, que meu pai já tinha uma moto, e ele falou, tipo, tire a carta e pega a moto. Motinha, 125, simplesinha, né? E aí eu tirei carta, então, tipo, eu fiquei os 2 primeiros anos indo de van,
Na verdade, eu ia de ônibus e voltava de van, porque era Aham. tarde. E aí eu tirei carta nesse meio tempo e comecei a ir de moto. Gente, e loucura, né? Porque eu tinha que pegar a rodovia da minha casa pra chegar na Uniso. Então eu tirei carta de moto pra ir pegar a rodovia 11 da noite pra ir pra Velozes e faculdade. A loucura da Furiosos. cabeça. Eu tenho essa cara de nenê, essa cara de santa, mas eu pegava Tá moto na vendo? rodovia 11 horas da Mad noite. Max. Amiga, mas ó, eu acho que você teria se dado muito bem em RP. Você tem um perfil para relações públicas, não só em Aham. eventos, viu? Mas assessoria, que já é uma coisa que você tem experiência também. É, e eu trabalhei Então, até, né? Com mas me fale uma assessoria coisa. depois. Hoje em dia, você teria escolhido jornalismo? Ai, é uma pergunta muito difícil. Assim, eu não me arrependo de ter feito, porque eu acho que as coisas que eu aprendi lá foram muito úteis. Mas hoje eu não tô na área, né? E, tipo, com o Uhum, conhecimento que eu tenho hoje, principalmente a gente sendo aqui do interior, é muito difícil, principalmente pro tipo de jornalismo que eu queria fazer. Porque eu nunca gostei de jornalismo diário. O meu sonho era trabalhar, tipo, em publicações. É que hoje nem existe mais, né? Mas na época, trabalhar, tipo, em revistas mensais, assim, sabe? Ficar um mês legal. inteiro debruçada numa matéria Na investigativa. Capricho. Na Capricho, não. É verdade, eu assinei toda a TIM por 4 anos e eu adorava a revista também. Isso contribuiu para eu querer fazer jornalismo. Mas assim, tipo, eu gosto desses trabalhos mais longos, sabe? E aqui no interior, a gente tem o quê? Tem TV Tem, G1, SBT, tipo, é mais jornalismo diário, assim. Então, Ah, assim, eu não me arrependo de ter feito, mas eu acho que se eu não tivesse feito nenhuma faculdade, fosse escolher uma hoje, com a minha cabeça de hoje, talvez não seria jornalismo, talvez seria. aham. Mas não seria publicidade também. Eu não sei, eu acho que eu não faria faculdade, na verdade. Então, tem Eu acho essa. que se eu não tivesse feito faculdade, hoje eu não faria. Eu focaria muito mais em curso livre, esse tipo de coisa, sabe? Mas, amigo, você já deu spoiler, né? Mas Sim. fale aí, você faria de novo relações Não, públicas? é a mesma questão que você. Não me arrependo de ter feito, mas hoje em dia eu teria feito outra coisa. Ou eu teria feito design gráfico, Aham. ou publicidade e propaganda. Eu acho que eu teria ido mais para a área de PP com a cabeça que eu tenho hoje, porque também abrange Uhum. essa área de criação, que é algo que eu Sim. gosto. É sua cara, né? Mas Publicidade. Tanto que você caiu é, nisso. Nós dois caímos nisso, né? Os dois é, hoje trabalhando com publicidade. exatamente, trabalho no Gente, marketing. fica aqui o meu conselho para quem está fazendo comunicação social, é do interior e não quer sair do interior. Você vai acabar trabalhando em agência, tá? Ou no setor de marketing É, de alguma empresa, é isso. não, é verdade. Torça para Poucas trabalhar no exceções. setor de marketing, porque agem de Nossa. publicidade, Hoje eu Jesus trabalho numa amado. agência maravilhosa, joga junto, contrata em serviços, mas é uma das É, poucas agências, assim, tipo, pra sair dela pra trabalhar em outra, eu não trabalharia mais. Ai, então, traumas, exatamente. gatilhos. Amiga, mas no fim eu só fui pra faculdade pra arrumar marido mesmo, porque falar que eu conheci o Leopoldo, então alguma Como coisa muito assim? boa saiu de lá. É verdade, né? Vocês conheceram na É, Uniso, o Leopoldo trabalhava lá. trabalhou lá por 8 anos. E, amiga, que a gente vai entrar mais nisso. É que a época da faculdade pra mim foi uma época muito delicada, assim, sabe? Amigo, mas já me Várias. fala, já entra, me conta como foi sua experiência de um modo geral, assim, da faculdade. Vai, sessão de Olha, terapia, abra o vamos seu lá que eu vou coração. jogar uma coisa de Conversandinho terapia. Pia, Vamos conversandinho lá. Pia, conversandinho. Terapiandinho. Terapiandinho, vai lá. No meu aniversário desse ano, de 28 anos, foi literalmente no dia do meu aniversário, eu estava tomando Ah, banho. Aí ah. eu não sei o que que eu entrei nessa brisa assim de faculdade, e aí eu parei pra pensar, falei, nossa, eu me formei com 21, né? Tipo, saí da faculdade, Super entrei na novo. faculdade com Aham. 17 anos. E aí eu parei pra pensar nisso, falei, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era um adolescente, o que que eu tinha na cabeça de entrar na faculdade com 17 anos? É, mas, amigo, é muito bizarro mesmo você querer que um adolescente de 17, 18 anos decida o que ele vai fazer da vida, assim. Tipo, o que você vai fazer da sua Exatamente. vida? É bizarro. Eu acho que a pergunta do curso que eu faria, eu acho que eu mudaria pra. Eu não teria entrado na faculdade diretamente, porque hoje, nesse dia do meu aniversário, eu me perdoei, assim, ó que bonito. Eu me Ah, perdoei por não ter levado a faculdade tão a sério assim, porque foi uma época que eu não levei a sério, gente. Eu vou colocar aqui a realidade. Eu entregava a prova em branco, eu não estudava. Gente, eu não li um livro na época da faculdade. Um livro. Sabe por que que eu terminei a faculdade? ah, Porque eu fiz ótimos amigos que entendiam que eu não estava ali porque eu queria, que eu não gostava do curso que eu estava fazendo e que eu tinha hum. outras paixões, que eu gostava de arte, de design, de criação. Então, tudo que a gente fazia, eles extraíam isso de mim, sabe? Ah, Tanto que isso é assim, legal. gente, tanto que eu não escrevi uma página do meu TCC, eu falo isso aqui Amigo. abertamente, os meus amigos me arrastaram, mas toda a parte visual, a apresentação, tudo que a gente teve que criar, porque a gente tem que criar no projeto de comunicação a Aham. parte de arte e Visual. tal, fui eu que fiz.
Mas aí, eu sempre carreguei esse peso. Gente, eu não puxava saco de professor, que é uma coisa que eu vou falar melhor mais pra frente. Eu Aham. queria arrumar briga o tempo inteiro. Tinha um namorado na época antes. Metade da faculdade eu tava com meu ex e a outra metade eu tava com o Leopoldo. E nessa primeira metade, esse meu ex-namorado, ele não era muito legal de me apoiar. E eu tava num momento super Ai, é muito conturbado. Gente, difícil, eu né? tava me assumindo como gay nessa Nossa, é época. verdade, porque Então, você se assumiu com 18, né? você tá entendendo? Então eu parei pra É. pensar, tipo assim, é óbvio que você não tava levando a faculdade a Sim, sério. Você tava fazendo um curso que você não tinha tanta vontade de fazer. Você era um adolescente, literalmente. Você tava passando por um momento de se entender, de se entender com a sua família nesse sentido. Tudo bem que foi sim. tranquilo, mas Mas enfim. ainda assim, aham. Exatamente, tipo, você não sabia o que você queria da vida. E outra coisa, amiga, é isso que você É falou. muita coisa pra Sim, cabeça. de Ah. sair do trabalho. Eu trabalhei durante todo o período da faculdade, eu trabalhava em comércio. Então, meu primeiro trabalho, primeiro ano da Então, faculdade todo, é muito meu, era das puxado. 3 às 11 que eu trabalhava, de sábado das 3 às 11, domingo, era um Nossa, domingo no mês que a gente tirava e tal. E depois foi para lojas americanas, não é sei o quê. muito exaustivo, Sim, o sim. pouco período de tempo que eu fiquei sem trabalhar, que foi entre a TIM e a Lojas Americanas, eu tava ajudando meu Uhum. pai no ateliê, só que eu não tinha como pagar a faculdade. Começou a pesar em casa e meu padrasto falou, viu, você não pode ficar sem trabalhar, você precisa trabalhar pra pagar a sua faculdade. Difícil, é. E eu até falei, não, não Aham. quero mais. Então ele falou, não, não estudar não é uma opção. Ou você começa a Ah, trabalhar ou você começa a trabalhar. é muito. Eu fico muito brava, amigo, com essas coisas. Tipo, eu tava falando essa semana passada na terapia sobre isso. Que eu fico muito brava com, tipo, às vezes pensar que, assim, eu reconheço que eu tenho muitos privilégios, sabe? Tipo, eu sou uma menina branca, que sempre, nunca passei fome, não sou periférica. Eu reconheço que eu tenho muitos privilégios. Mas eu fico tão brava da gente, de ter tanta gente que não tem o básico pra começar. Sim, Sabe? É isso que eu falo. Eu não precisava de muito, mas se eu tivesse o básico, que é tipo uma reserva de emergência, um dinheiro pra pagar a faculdade e um lugar pra morar. Sabe? sim. Que eu sei que são metas que a gente passa a vida inteira pra atingir. Tipo, a gente passa 30 anos pagando um lugar pra morar. É. Eu acho isso tão absurdo. E aí, tipo, eu acho muito injusto que tenha gente que já começa com isso, sabe? Tipo, imagina se você não tivesse que trabalhar não, e não fosse uma preocupação financeira, assim, nem que você não fosse extra bilionário, mas tipo assim, você tá pagando sua faculdade, você pode se dar ao luxo de só estudar, Sim. sabe? Tipo, nossa, é tão grande isso. Eu não paguei a faculdade, né, porque eu tinha pra Uni, mas ainda assim eu também trabalhei esse período inteiro, eu também fiquei acho que 2 meses só parada, porque eu saí do comércio, que era comércio de centro, mas logo eu entrei em shopping. Fiquei pouco tempo também, mas aí o resto da faculdade eu passei fazendo estágio, que era um pouco mais de boa, né? Uhum. Porque menos carga horária. Mas ainda assim, eu não parei também. E é muito pesado. Mesmo que a gente esteja, tipo, a gente não tá fazendo medicina, mas ainda assim é pesado. É muito Sim, pesado. tanto que eu só passei a aproveitar realmente a faculdade, que eu senti que eu tava aproveitando, que eu consegui fazer todas as minhas horas complementares, tá? Eu deixei pra fazer no final, porque eu não conseguia fazer, eu não Aham. tinha horário pra fazer. E, gente, eu não sou daqueles, tipo, trabalho enquanto eles dormem. Tipo, eu dormia mesmo, porque Não, tem que dormir, gente. é, Tem que dormir 8 horas por dia. exatamente, pelo amor de Deus, senão eu ia morrer. E Sim. então, eu só fui aproveitar quando eu consegui ser mandada embora da Americanas, que eu pedi pra gerente, ela me mandou embora. Em setembro de 2016, eu me formei em dezembro. Então, nesse período de tempo, Nossa. pra vocês terem noção, eu passava o dia na faculdade e eu gostava. Eu tava lá, Sim. tipo, de boa vontade, assim, eu ficava lá o dia todo fazendo as coisas, participando de coisas, não sei o que, ajudando o TCC, blá blá blá. E, amiga, falando nisso em TCC, vamos entrar nessa parte, Ah, porque é um vamos. pesadelo pra todo mundo essa experiência. Por mais que eu não tenha feito muita coisa, foi uma época Ah. muito intensa, né? Como que foi pra você essa Amigo, posso experiência? começar falando dessa parte do TCC? Pode. Foi extremamente mais tranquila do que eu imaginei que seria. Eu nunca perdi uma noite de sono por causa de TCC, amigo. Mas existem vários fatores que contribuíram pra isso. Eu fazia o trabalho, tá? Eu não colocava só meu nome, igual você. Tô brincando. Sorry, amiga, não, não. Não, mas é que assim, eu tive muita, muita, muita sorte de logo no começo da faculdade encontrar pessoas muito legais e assim da minha sala, né, e a gente se unir e sermos pessoas que se davam muito bem. Inclusive, fica aí meu beijo no coração se vocês estiverem escutando, Lucas, Francine e Hugo, seus lindos, maravilhosos, delícias, gostosos. E o Gui também, é que o Gui saiu, mas o Gui era um dos meus melhores amigos, só que eu acho que ele ficou metade do curso e saiu. Mas esse grupo de pessoas, eu citei esses três especificamente, que foram os que fizeram o TCC comigo, né? Era um grupo de 4 Uhum. pessoas. A gente se dava muito bem e todo mundo fazia a sua parte, sabe? E não pesava pra ninguém. É,
todo mundo meio querendo causar, então, tipo, a gente tinha a monografia e o TCC, né? Não sei se toda faculdade tem isso, mas a monografia pra mim foi mais estressante do que o TCC, porque na minha monografia a gente tava pensando, né, o que que a gente vai fazer no TCC pra já fazer uma monografia que é semelhante ali de tema, né? Então a gente queria fazer algo sobre o aborto. A gente ainda não sabia o que, mas a gente gosta de causar. Se não for pra causar, a gente nem sai de casa, né? A gente falou, vamos fazer de aborto, um tema polêmico. Aí na monografia a gente analisou, eu acho que foi 3 ou 4 programas, foi um Profissão Repórter, foi alguma coisa do SBT, assim, programas de TV que falavam sobre o aborto, quais foram as abordagens e tal. Só que foi bem mais trabalhoso analisar essas coisas, estudar e colocar referencial teórico. Nossa, decupar aqueles programas, que eram programas, sei lá, 1 hora, e não tinha inteligência artificial, pelo menos não acessível. Então a gente tinha que ir escutando e digitando na mão, assim, o negócio, sabe? Pra depois ter documentado. Nossa, um caos. Então foi mais trabalhoso. Aí no TCC, na hora do TCC, a gente tinha um grupo de 4 pessoas loucos da cabeça, porque 4 pessoas é pouco pro que a gente se propôs, mas ainda assim era o mínimo e a gente foi. O meu, a gente era em 8 pessoas, meu grupo. Então, a gente em 4 decidiu fazer um documentário sobre o aborto. Que era tipo o mínimo, né? Porque tinha os grupos. Se for individual ou em dupla, você pode fazer ou um livro ou um blog, eu acho. Aí se for a partir de 4 pessoas, pode fazer um documentário. Mas a gente podia fazer uma coisa menor, mas a gente decidiu fazer um documentário, que dá um puta trabalho. Graças a Deus tinha as ilhas de edição lá, então a gente não editou. Tipo, a gente ia junto com a pessoa e ficava dando orientações. Era tipo o diretor, assim, sabe? Mas aí o TCC foi muito mais de boa. Porque o formato que a gente decidiu fazer foram entrevistas. Então a gente tinha alguns pontos que a gente queria abordar e a gente foi procurar pessoas, inclusive professores. Tem entrevistas de uns 3 professores da Uniso mesmo, né, sobre o tema. Tipo, Legal. a professora Aí o que ela era? Antropologia? Não era antropologia, mas era de alguma coisa assim, sabe? Sociologia, sei lá. Aí uma professora de direito que também era advogada. Então a gente foi entrevistando várias pessoas de vários âmbitos diferentes. E uma coisa que casou muito bem, assim, que foi o ponto alto do meu TCC, é que na época, uma amiga da minha mãe ela fez um aborto, né? Uma mulher que fez um aborto, e ela topou da entrevista de cara limpa, assim, sem esconder a cara. Então foi meio que o ponto, o auge, assim, ela contava a história dela e a gente intercalando com relatos, opiniões de especialistas de várias áreas, assim, desde áreas religiosas até áreas jurídicas, sobre, tanto que chamava Além do Feto, uma discussão sobre o aborto, disponível no YouTube, vocês procurarem. E é muito bom, eu ia falar isso. Obrigada, amigo. A gente não tirou 10 por causa de treta com o professor, a gente pode falar disso depois. Vamos. Merecia mais nota, mas assim, pra mim foi bem tranquilo, tipo, deu trabalho, mas foi tipo, foi um trabalho de faculdade que deu trabalho, nada além disso, mas justamente por isso, porque todo mundo participou e tal, e era um tema que eu gostava, então, tipo, dava vontade de fazer. Aí foi isso, teve um dia muito legal, a gente foi pro Campolim, a gente com uma câmera da faculdade, um microfone e um sonho, a gente foi pro Campolim, abordava as pessoas e falava, você é a favor ou contra o aborto? E as pessoas respondiam, foi a abertura, assim. Delicado. Foi gostoso de fazer. Assim, deu trabalho, mas não foi nada absurdo. Mas esse negócio da nota do TCC, tem uma menina que trabalha comigo, a Letícia, ela tá louca, assim, por causa do TCC, ela faz publicidade também, e ela tá louca, assim, não vê a hora de terminar. E aí eu falei pra ela, tipo, amiga, a nota do TCC é um negócio, assim, de ego. Porque nunca, em nenhuma entrevista de emprego na minha vida, alguém me perguntou qual foi a nota do meu TCC. E eu tirei 10, cara, e nem por isso eu consegui entrar no mercado rápido. Eu demorei muito pra aceitar isso, viu? Porque eu era a pessoa que tirava 9,5 e chorava. Então, assim, Hermione. Hoje, a Hermione, é chata igual. Hoje, eu vejo isso, exatamente isso que você falou. Ninguém perguntou a nota de uma prova de faculdade no mercado de trabalho. Mas na época eu sabia disso. Hoje, quantos anos eu terminei a faculdade? Hoje, quase 10 anos que eu terminei a faculdade, eu sei. Mas na época eu sabia. Então eu tirei 7,5 no meu TCC, eu quis morrer que eu tirei 7,5. Amiga, mas 7,5 foi baixo mesmo pro trabalho de vocês? Foi injusto, então, real? Mas é que foi... Eu entendo, porque a gente teve um pequeno problema técnico com uma das entrevistas que a gente não conseguiu regravar, então o áudio tava meio ruim de uma entrevista. Mas não é RuPaul's Drag Race, é um TCC, isso não tem... amigo, mas é porque o professor não gostava da gente, porque eu brigava com o professor, eu briguei com 20... Eu ajudei um professor a fazer um professor ser demitido na Uniso, amigo, eu era barraqueira. Eu acho que eu sei quem é.
Posso contar aqui sem citar nomes, o Conta, babado? vamos entrar nessa parte de professores aí. Qual que foi a sua relação com Aham. Não, professores? mas fale Conta do essa seu história. TCC antes, depois eu conto do meu Ah, não, barraco. amiga, Fala mas do foi seu isso. TCC. Tipo, pra mim foi, o processo foi mais tranquilo também, porque os meus amigos. Foi a mesma coisa, amiga. Eu fiz o grupo de amigos desde o primeiro semestre. Paty, que inclusive era minha Ah. ex-chefe no shopping cidade. Alex, Karina, Larissa, Uhum. best friends, nós cinco. Quando não eram cinco, tinha que ser menos pessoas, eram grupos menores entre a gente. A gente tava sempre Dividia. fazendo coisa Aham. juntos. É. Aí, É muito como bom, né? aí a gente trouxe Guia de mais. sobrevivência para a faculdade. Faça bons amigos e estudiosos. Exatamente. Porque foram elas que seguraram a ponta, assim, sabe? Tipo, a Paty, que era meio que a líder do grupo, ela que ia colocando ali, não, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E tanto foi muito engraçado, porque no último semestre eu já era um pouco mais velho, e aí eu tava rebelde, assim, eu falei, eu vou trancar o curso e eu vou fazer outra coisa. E a gente já tava fazendo TCC. Aí eu lembro que teve um dia que eu faltei Ah. 2 dias da Ah. faculdade. Gente, ai, olha, eu era Ah. uma tonta, 21 anos, adolescente, 21 anos adolescente ainda. Aí ela Sim. chegou e eu faltei 2 dias, aí no terceiro dia eu fui com a ideia de trancar o curso. Tanto que eu briguei em casa, meu Hum. padrasto falou, tipo, é que meu padrasto era uma figura, assim, muito presente nesse sentido, assim. E aí ele Sim. chegou e falou, se Professor, você né, quiser... William? Família de professor. É, Ah. é. Ele chegou e falou, se você quiser trancar, tranque. Tipo, eu não vou mais fazer nada, mas saiba que você vai se arrepender, porque você tá quase terminando. Você chegou até aqui e se você trancar agora, você vai se arrepender. E aí eu falei assim, eu vou Ah. trancar. Aí eu cheguei na faculdade, a Paty pegou assim, eu tava entrando, tava subindo as escadas lá do bloco C. Aí ela chegou assim e falou: Vem aqui que eu quero falar com você. Aí eu fui. O quê? Aí ela: Ah. Você tem que parar de ser tonto. Quantos anos você acha que você tem? Você já tá quase terminando essa faculdade. Você precisa decidir. Ou você Ô, larga e louco. não olha mais na nossa cara, porque você vai atrapalhar o nosso trabalho, ou você continua e para de graça. Jogou Aí eu a falei, real. nossa, ela Que me botou contra a parede maravilhosa. literalmente, assim, tipo, eu lembro que ela deu um puta Que sermão, assim, maravilhosa. tipo, viu, o que que você tá Parabéns, achando? Paty. Você Foi, aí merece eu aplausos. falei, ok, Paty, eu vou continuar. E aí, depois disso, Hoje ela me você contratou pra agradece a trabalhar Paty com por ela. isso? Agradeço, inclusive, pela oportunidade que ela me deu também no shopping. Tipo, é louca, né? Tudo bem, que eu Legal. dei meu nome, tanto que ela fala que ela se surpreendeu, acho isso positivo. Mas foi isso, assim. E aí o TCC pra mim também, tipo, acho que no final que pegou um pouco mais, porque daí eu peguei pra fazer o que eu tinha que fazer, né, a minha parte, que era essa parte de arte, de Uhum. criação. E tanto que tem uma história aí, né, que eu já contei aqui várias vezes. Se você quiser, volta alguns episódios que um dia eu estava fazendo TCC e rolou um negócio estranho aqui na rua da Ah, minha é casa. verdade. Então vai lá Rolou um ouvir negócio o episódio sobrenatural. de Volta Halloween, lá, tá no episódio de Casa dos Padres e de Halloween. Nesses dois é episódios, o verdade. William contou essa tour aí. Mas e aí, Amigo, amiga, mas eu não posso essas... falar dos meus Conta, barracos conta o universitários. bafão. Eu tenho três grandes barracos na faculdade, para os pequenos. Aham. Gente, eu juro que eu sou uma pessoa legal, mas é que eu não consigo ver as coisas erradas e não falar. O meu primeiro grande barraco da faculdade foi com um professor que eu tinha. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque vai que alguém conhece, né? É. Mas eu tinha um professor de uma matéria muito relevante para jornalismo, porque assim, a gente tinha as matérias específicas, tipo rádio, TV, revista, né? E tinha as matérias mais gerais, que era tipo sociologia, antropologia, filosofia. Sim, Amava filosofia, inclusive, adorava psicologia da comunicação, adorava eu essas também. correlatas, mas esse professor que eu tive, nossa, uma vez na aula de psicologia, nossa, era a melhor classe, assim, porque eu quase cursei psicologia em vez de Aham. jornalismo, eu queria também. Então, eu adorava. Aí uma vez a gente ficou analisando a letra de evidências e falando sobre como isso é Olha. negação lá dos bagulho que a gente estava estudando. Amiga, Foi muito na legal. aula de psicologia, era no auge que eu tava do Rokutan, que tava me dando várias Nossa, é questões verdade, você teve psicológicas. isso ainda? Ah, Tive durante a faculdade e eu briguei com uma menina feia, eu achei que ela ia me bater, porque ela não parava de falar e eu tive, sabe o Harry Potter no Ordem da Fênix, que ele tá revoltado, sei. assim? Me deu uns 5 minutos, eu virei assim e comecei, tipo, cala a boca! Amigo, Comecei a brigar com a barraqueiro. menina e a menina, tipo, ela tava, tipo, indo pra cima de mim e eu tava indo pra cima da menina. Eu achei que a gente ia sair na mão, assim, Nossa! e a professora só observando. Na aula de Ela só olhando, psicologia, acho que tava, ela acho que tava ela analisando o caso. tava analisando a gente.
Foi Não, eu bafo, foi uma amava. época Ó, tensa. menções honrosas aqui. A Andréia, coordenadora do curso, maravilhosa, sempre me apoiou muito, Ela é gostava muito dela. boa mesmo. Evenise, professora linda, Evenise, maravilhosa. maravilhosa. O Benê, que era de filosofia, incrível, Marido da adorava. Andréia, Marido da né? Eu não tive Andréia. aula O com Benê ele. ia dar aula de meia e chinelo, gente, era maravilhoso, incrível, inteligente pra Ele era. caramba. Ele parece que teve uma época que ele, tipo, morou na rua, assim, simplesmente, né? Mas é porque ele Andarilho. quis, assim, tipo, ele falou, ah, eu vou andar É, pelo então. mundo. Professor de filosofia, né? Pra mim combina. É. E a Ana Sayuri, de psicologia, maravilhosa. O Agnello, de. Ai, não lembro o que que era, mas era alguma coisa de análise das mídias também, era teorias da Aham. comunicação. E aí eu tive um professor não tão maravilhoso, de uma matéria muito relevante, que eu não vou falar o nome aqui, porque vai que tem gente que conhece, eu não quero levar É. processo, né? Mas Mas quem era uma tava lá matéria. sabe. Quem sabe, sabe. Era uma matéria bem relevante e esse professor era um bosta. Pra vocês terem noção, tipo, ele tinha muita experiência, mas ele não tinha didática. Então, sabe? E ele se achava, nossa, achava o rei da cocada preta. E Bom, em assediava as comunicação tem um alunas, ego, né? tinha umas questões também. Por isso que eu não vou nem falar nomes, mas rolavam os boatos. E aí, o que que rolou? Não, ele não me assediou, não foi isso, tá? Mas o que que rolou? Ele era um bosta, assim, ele era um bosta. Pra vocês terem noção, gente, eu estudando essa matéria, sei lá, em 2015, 2016, que era uma matéria relevante, e ele mandou a gente ler um livro dos anos 90 pra matéria. Mas não era um clássico, era só um livro dos anos 90, desatualizado, que trazia técnicas e teorias dos anos 90, e a gente falando, pelo amor de Deus, é 2016. E não era um bagulho Uhum. clássico, assim, tipo, sei lá, você lê um livro antigo que é clássico. Não, era só ruim. Enfim. E aí ele era muito negligente com os alunos, e ele colocava aluno contra aluno, tipo, a turma da manhã para brigar com a turma da noite, sabe? Ficava criando rixas. E aí a gente tinha poucos equipamentos. Então, por exemplo, se a gente precisava gravar alguma coisa, aí a gente podia pegar lá microfone, ou câmera, ou gravador, né? Alugar não, né? Tipo, emprestar. Só que tinham Aham. poucos materiais, principalmente em época de TCC, essas coisas, era um caos. E aí ele fazia uma zona e era meio de propósito, assim, sabe? Todo mundo sabia que era meio de propósito, todo mundo odiava ele, a didática dele era uma bosta. E aí rolou um negócio que a gente tinha que avaliar os professores lá no aplicativo. E aí ele foi muito mal avaliado. E aí rolou uma briga lá que a gente. Eu nem lembro direito os detalhes, que eu apaguei esse trauma da memória. Mas eu sei que rolou uma grande conversa da minha sala com o professor. A gente apontou vários pontos de melhoria pra ele que a gente não estava satisfeito. E aí falou que eu fui meio responsável porque eu puxei esse motim aí. Uhum. Mas aí a gente falou várias coisas. E a gente levou pra coordenadora do curso, que levou pro reitor. E aí chamaram esse professor pra conversar e falaram: olha, os alunos estão falando isso, 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 isso. E aí eu fiquei sabendo, né? Uma mosquinha me contou que no dia ele só ficou meio assim, chocado no encontro com o reitor e falou: mas os alunos me amam. Aí mostraram a nota dessa avaliação e falaram: por que você foi o professor mais mal avaliado aqui? Aí eu sei Uhum. que ele saiu. Não sei se ele se demitiu, se demitiram, eu sei que ele saiu, graças a Deus. Mas aí entrou no lugar dele um professor complicado também. Um professor que tinha um ego do tamanho do mundo, que se você elogiava, você ganhava 10, se você não elogiava, você ganhava 7,5, que foi o meu Mas, caso. amiga, entra aí o meu ponto principal que eu falo pra todo mundo que tá na faculdade ou que tá entrando agora. Puxe saco de Saco de professor. professor, Puxe sim. o saco do professor, seja Fique amigo amigo do de professor, professor, sim. fica amigo, vai lá e chama o professor pelo Uhum. nome e conversa e vai, Dê risada das porque piadas dele, que às gente, vezes os não tem graça, mas você tem que dar professores que. risada. Exatamente, porque são eles que vão abrir caminho para você no mercado de trabalho. Desse meu grupo do TCC, Sim. todo mundo puxava a saco do professor, menos eu e o Alex, a outra gay. Todo mundo entrou no mercado de trabalho assim, ó. Eu e o Alex Então, ralamos mas pra conseguir entrar. eu briguei com esse professor e eu sei que eu perdi oportunidades por causa disso também, porque ele era super bem conectado com a galera de jornalismo aqui. As Então. oportunidades que eu tive foram além de professores, assim, porque se eu fosse depender deles, a Andréia até que era um amor de pessoa, alguns gostavam de mim. Mas esse Aham, específico, não o que foi demitido, o que entrou no lugar dele, que eu briguei depois também, aham, tipo, foi uma briga super idiota, porque eu até gostava dele. Tipo, achava meio, ai, piada sem graça, mas eu até gostava dele. aham, Tanto que eu e meu grupo de amigos, a gente sempre tirava 10 porque a gente era legal com ele, não tinha por que não ser. A gente sempre teve meio essa tendência de querer ser amigo de professor mesmo e aham. tal, puxar o saco. E aí, um dia, depois da monografia, rolou um babado, que a gente ficou meio bravo por uns negócios, e a gente postou uma foto no bar, um story no bar, mostrando o dedo do meio. Sem nada. E Assim, ele sem achou que era legenda. pra ele. Ele achou que era pra ele, vai fazer testão pra mim. Aí eu fiz testão de volta. Aí ele odiou meu grupo, e ele tava na banca do meu TCC, e me fudeu no Uhum. TCC. É isso.
é algo que. É porque assim, gente, resumindo, a faculdade é pra você fazer networking, assim, sabe? Tipo, você vai É, aprender, mas você sim. aprende de verdade no mercado de Conhecimento você trabalho. aprende em curso livre depois na É, internet. não tirando o mérito dos meus amigos, porque realmente eles eram alunos muito. São Sim. profissionais, assim, eles eram muito, E não são muito tirando o mérito inteligentes. de quem conseguiu fazer networking, porque conseguir fazer Sim, networking não é fácil. exatamente. Só que Exato. é uma coisa que também eu tô tirando esse peso das minhas costas, porque durante a faculdade, o que rolou? Teve uma vez lá, uma professora estava tentando me colocar mais assim, envolvido com o curso. E aí ia ter um Uhum. evento de RP lá, tipo uma homenagem que o curso ia ganhar na Câmara dos Vereadores de Sorocaba. E aí a professora falou, William, por que você não faz uma exposição de fotos? Porque na época eu fazia foto e Aham. tal. E aí eu falei, legal, né? Aí na época, gente, novinho, tinha uns 20 anos, tava sob o efeito do Rokutan e sob o efeito de um relacionamento que eu era muito dependente. E aí, esse meu ex-namorado da época chegou e falou assim: William, a gente vai fazer, tá? Porque Hum. ele já pegou pra ele, Aham. fotos de meninas no artístico pra colocar como Outubro Rosa. Eu acho que é porque assim, gente, Aham. tinha uma época que curso de artes visuais, que era o que ele fazia, amava ficar pelado na Uniso. Tá? Se você fez artes visuais aí, você sabe. Era uma coisa de ficar pelado que, nossa senhora. Aí, Aham. beleza. Fizemos as fotos, falei com a professora, ela achou super legal a ideia e tal. Falou, só toma cuidado pra não ficar nada vulgar. E, gente, as fotos Uhum. ficaram lindas, lindas, Eu lindas, lembro lindas. disso. Nossa, Aham. tipo, agradeço muito as meninas que posaram, se tem alguma aí ouvindo. Foi muito legal, assim. Só que aí chegou. E aí, assim, a professora, a Mércia, que era a coordenadora, linda, maravilhosa, me ajudou, imprimiu um banner pra mim com uma das fotos. Ela mesma pediu pra um carinha ela fazer uma arte com o negócio. Tava tudo pronto, meu pai me ajudou a imprimir e tal, beleza. Uhum. Chegou um dia antes, a gente tinha ido pra Rádio Cruzeiro do Sul, eu lembro disso, e o professor chegou pra mim e Aham. falou: Esse professor, o Fábio, também incrível, Uhum. trabalhava na Câmara dos Vereadores como assessor. Uhum. Chegou e falou assim: William, a gente tem um problema. Um dos vereadores, ele é Ai. muito tradicional. Isso, gente, isso pré-Bolsonaro, Ah. enfim. Chegou e falou: ele é muito tradicional e eu não sei se a gente vai conseguir colocar as fotos Ai, que ódio. livres, talvez a gente precise tapar os seios e tal. E na hora eu fiquei meio chateada, mas falei assim, ok. Quando eu falei isso pro meu ex-namorado, ele Hum. surtou. Ai, E, gente, foi um dos piores dias da minha vida, assim, porque eu lembro que eu amigo. fiquei muito puto, porque ele ficou pilhando muito na minha cabeça, tipo, isso é errado. Não sei o quê. E eu lembro que, assim, eu comecei a pensar, meu, todo mundo teve esse trabalho. Meu pai imprimiu as fotos e tal, e meu pai tava Sim. cagando, sabe? Ele falou, William, relaxa, fica de boa, não tem problema. Aham. Só que eu surtei. E aí eu lembro que eu mandei áudios no grupo que tinha de WhatsApp do grupo, Aham. da sala, Aham. gritando, descontrolado, assim, tipo, brigando muito Amigo, por que conta disso, bad. porque ele tava na minha cabeça. E aí virou um negócio gigantesco, porque daí os alunos que participaram e todo o grupo de artes visuais, que também Uhum. amava causar, eles falaram que iam fazer um protesto. E aí o Giovanni brigou. Gente, Ah. eu lembro que o Giovanni foi me encontrar no meu horário de almoço da Americanas e a gente tava na Aham. Renner e eu tava com a minha mãe no telefone e o Giovanni no outro com a professora Mércia, a coordenadora, e os dois professores do Amigo. curso brigando. E eu Amigo. gritava na Renner pro Giovanni. Falei o nome dele, Surto. foda-se. Deixa aí, pra quem conhece sabe a praga. Ele ficava assim, eu gritava pra ele dentro da Renner. Devolve meu Nossa, celular, deixa eu amigo. falar, deixa. Gente, foi um dia horrível. E aí, Ai, que obviamente, bad. gente, se eu fosse um professor e tivesse um aluno desse, eu não ia indicar ele pra trabalho nenhum, sabe? Tá vendo, amiga? Ó, a faculdade foi um período pra mim que, nossa senhora, são muitas Então, mas é questões, que assim. muitas coisas aconteceram, né? Tipo assim, eu faço terapia agora, né? Hoje eu sou uma pessoa um pouco mais equilibrada, não tanto. Assim, se eu tô assim fazendo terapia, eu imagino quem não faz. Mas enfim, mas assim, a gente olha mais pra trás, né? Enfim, reflete sobre as coisas. E aí, tipo, sei lá, 2 anos atrás, eu mudei de emprego, mudei de casa e comecei a mudar um pouco a minha alimentação porque eu descobri alguns problemas leves de saúde. E já foi tanta coisa, assim, tipo, 3 coisas básicas. Já foi tanta Uhum. coisa, meu ano foi tão pesado. Hoje, olhando pra trás, eu vejo tanto de ansiedade que eu tive com 3 coisinhas, amigo, 3 coisinhas. Imagine você nessa época, né? Se Então, assumindo, tomando Rocutan, que é o remédio que mexe com a cabeça, foi, faculdade, mexeu pressão de família, muito. trabalhando. Amigo, é Um muita coisa mesmo. Se relacionamento perdoe. cagado. Relacionamento É, tóxico, sim. Amigo, se perdoe. não. Hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, ok, tudo bem. Mas entra numa coisa, amiga, que eu ia te perguntar. Você Ah, faria outro curso hoje em dia, tipo assim, uma outra faculdade? Você entraria, não. encararia? Não. Amigo, eu.
Era até uma pergunta que eu ia te fazer, eu já vou entrar nesse tema aqui então. Eu Entra. penso em fazer uma pós. Aham. Mas já tem poréns aqui também, que eu acho que eu só faria uma pós online. Ah, Mas amiga, é que a pós, ela é mais de boa também, porque geralmente são sim. encontros 2 vezes na semana, no máximo, É, 3, então é um pouco mais de boa. É 1 ano e meio só, é bem menos tempo, né? sim. Então, assim, hoje eu penso em fazer pós. Mas hoje, pra mim, pra minha vida, funciona muito fazer curso livre. Se você entrar no meu portfólio, que eu tenho lá online, meu Uhum. portfólio, todos os cursos que eu faço eu vou colocando lá, cara, tem mais de 20 cursos que eu fiz desde que eu terminei a faculdade. Mas é isso, é cursinho rápido, é curso de 10 horas, de 6 horas, de 3 horas. Foca numa coisa, por exemplo, lembra que eu falei que eu gostava de escrever coisas mais aprofundadas? Depois eu fiz um curso livre na Udemy, acho que é na Udemy. Narrativas biográficas em estilo de jornalismo literário. Que jornalismo literário era uma coisa que eu gostava, mas não me aprofundei muito. Então, tipo assim, nossa, é tão mais fácil, é tão melhor. Você procura um negócio mais Sim. específico, mais aprofundado. Assim, eu até penso em fazer uma pós, mas é mais tipo pra pedir aumento no trabalho mesmo, Ah, pra ser bem honesta. E também porque um dia eu penso em dar aula, então eu sei que para dar aula eu precisaria legal. pelo menos ter uma pós. Mas é É, mais pelas questões burocráticas do que pelo conhecimento mesmo. é. E Não, hoje você, em dia amigo? eu passei a pensar mais também em fazer, sei lá, um MBA, uma Sim, pós, mas fazer sobre tipo, sobre algo que eu realmente que você goste, que eu tenha queira. vontade, O que exatamente. você faria de pós ou de MBA, assim? Que área? Olha, eu acho que eu faria algo em produção de conteúdo, que eu acho muito Que faz interessante. sentido, né? Aham, Exatamente. Ou faria uma pós-graduação em criação, assim, design, aham. design Legal. gráfico. Ou até algo. Eu gosto muito, metida, né? Dos cursos da Belas Artes. Amigo, é meu Só, sonho fazer pós lá! então, porque eles têm uns cursos muito diferentão que é pra gente rica Sim, mesmo. Inclusive o valor sim. é lá nas alturas, né? Amigo, mas eu fico Mas. pensando que o networking desses lugares, a gente falou de networking, é o que você não consegue ali na Uhum. Uniso, sabe? Ó, eu fiz um curso lá de análise de coloração pessoal no surto que eu Inclusive, tive. você não fez a minha ainda, tô esperando. Amiga, isso daí ficou lá pra trás, já ficou no passado da minha memória. Chateada. Ah. Mas foi muito interessante, assim, tipo, conheci muitas pessoas em 2 semanas, 2 aulas só esse curso tinha, e já foi super legal, assim. Então acho que é algo que eu faria, mas eu faria também à distância, acho que hoje em dia a nossa rotina é mais fácil. E depois da pandemia também é uma coisa que se estabeleceu muito mais, né? Acho que tá muito Sim. mais fácil também de fazer. Amigo, mas ainda falando de faculdade, calma. Tenho mais uma coisa para te perguntar. A gente já É. falou um pouco de estudo, se era uma pessoa estudiosa ou não. Você falou que estava nessas questões. Eu era uma nerd, igual a Hermione, que chorava se tirava 9. Falamos dos amigos maravilhosos que fizemos. Mas e festas e rolês? Você matava aula para dar rolê, amigo? Você matava aula para beber? Vamos lá. No Ah, começo, não. Mas, quando eu conheci o mas desandou. excelentíssimo Leopoldo, Ah, o Leopoldo que te levou pro mau caminho? amiga, eu não tinha pego. Apesar de tudo, eu nunca tinha pego uma DP na faculdade até eu conhecer ele. Você acredita Leopoldo, que nisso? vergonha! Peguei uma DP porque eu ficava bebendo no estacionamento. Só Olha que horror. bebendo? É. Ah, tá. Eu vou deixar aqui Deixa abafado. no ar. Tinha outras coisas também, mas tudo bem. Mas era isso que Mas você fazia, você não. matava a aula pra beber no Mas então, estacionamento. hoje em dia eu vejo que tem uma cultura de festas universitárias e coisas assim que não tinha na Sempre nossa teve, né? época. Mas Amigo, eu teve não sim. vi, É que amiga. a gente não tinha na Uniso. Esse era um ponto que eu ia falar. Na Uniso, pelo menos no campus da cidade universitária, lá que fica na estrada, não tem barzinho perto, não tem baladinha perto. Ah, Eu isso acho que é. isso que pode muito, porque o pessoal, por exemplo, que Mas, faz Uniso no campus Trujillo, que é da frente do Red Bar. Você acha que as pessoas não matam muito mais aula do que a é gente, que é só atravessar a verdade. rua? E a gente voltava de van, era mais difícil. Não tinha Uber, amigo. Não tinha Uber. Não, era só busão. Mas até essa vibe de, tipo, atlética, assim, que é forte hoje em dia, eu lembro Ah, que não, a tinha, mas a gente Uniso. não sabia. Mas hoje em dia, meu irmão, tipo, tem amigos na Atlética e é super Verdade. forte. O Araras lá da Uniso, eles fazem muita festa Nossa. grande aqui em Sorocaba. Nunca fui numa festinha Então, universitária, né, então, assim, tanto nem da que minha universidade, nem de outras. eu julgo muitos amigos que trabalham comigo que vão em festa universitária porque eu falo, tem um diploma, você já não pode mais ir em festa universitária, querido, pelo É amor de verdade, Deus. passou da idade. Eu lembro É? que uma vez eu matei a minha segunda aula da sexta-noite para ir numa balada no asteroide e eu fiquei, meu Olha, Deus, eu sou uma pessoa horrível. que Tipo, uma rebelde. vez eu me senti rebelde porque eu fui arrumada É, pra faculdade, pra ir pra balada, sei lá, fui de salto e roupa preta. E eu fiquei tipo, aham. ai, mas eu posso.
Posso dedurar meu amigo? Posso citar nomes, Dedura. dedurar meu amigo, contar a história? Uma vez, Lucas, você sabe que é você, Lucas. Você mesmo fez TCC comigo, Lucas. O William também sabe quem é o Lucas. Um dia, acho que ele ia pro rolezinho depois, e ele levou vinho numa garrafinha de plástico de água. E ficou bebendo Rebelde. na aula. E ficou bebendo na aula, assim, abrindo e bebendo. Nossa. E aí, eu acho que tava meio frio e fecharam a porta, que lá naquela Uniso ventava e esfriava pro Venta, puta caralho, que né? pariu. Aí fechou a porta e o William o William. E aí o Lucas abria assim pra beber e começou a ficar um cheirão na sala de vinho. Porque tava cheirando muito forte, a sala tava toda fechada e não tinha tantos Aham. alunos. Aí daqui a pouco, eu acho que era a Andréia, não lembro se era a Andréia, mas eu acho que era, na minha cabeça é a Andréia. Ela chegou e falou: O que você tá bebendo aí, Lucas? Aí ele com a garrafinha fechada fez assim: suco de uva, quer? Eu achei de uma cara de pau! Nossa, que. Não, Aí realmente, ela falou: amiga. Não, obrigada. Aí eu assim, ó, Lucas do céu, pelo Não. amor de Deus. Amiga, pior que Ah, e eu nessa tenho uma época. crítica também pro Lucas. Lucas, Ah, eu te amo, mas histórias de faculdade você está envolvido, amigo. No meu TCC, a única raiva que eu passei foi com a roupa que o Lucas foi no TCC. Que por hoje quê? eu aprecio, mas a Ivana de 2014 ficou puta com ele. Não, a Ivana de 2018, que foi quando 2017, fiquei puta com ele. Porque a gente tinha aquela coisa, né, de dress code pro TCC, de camisa Aham. social e tal. Aí era 4 pessoas. Aí tava eu e a Fran de camisa social, eu tava de saia, ela tava de calça social. Aí o Hugo acho que foi de camisa também. E o Lucas foi com uma camiseta branca escrito Sachê Away. É, Que hoje, rebelde, não, rebelde. hoje, Lucas, eu te perdoo e acho o máximo. Na época eu fiquei fula da vida. Não, ó, nem eu fui de gravatinha pro meu apresentação Então, de mas TCC. hoje tá certo. O Lucas estava à frente de seu tempo, amigo. Hoje É, eu vejo que você está certo em expressar a sua identidade e ir contra o sistema. Amigo, mas uma coisa que eu acho que, tipo, depois também, como eu disse na época, eu não enxerguei que essa atitude do Lucas foi boa e hoje eu enxergo. E uma coisa que eu também não enxergava na época era, tipo, na época eu pensava muito, ai, tem que fazer uma faculdade de renome, tem que fazer uma belas hum, artes, sabe? Mas uma não pelo conhecimento. USP. É porque eu pensava que, tipo, pra você fazer uma USP, uma faculdade pública, né? Passar numa federal, era isso que você precisava fazer pra conseguir um bom emprego. Assim, eu fazia a Aham, Uniso meio pensando que, tipo, eu não conseguia oportunidades de emprego porque era uma Uniso da vida que ninguém conhecia, sabe? aham. E depois eu desassociei um pouco disso, É. sabe? Tipo, faz É, sentido pra inclusive você? a Unis é uma faculdade forte aqui em Sorocaba, tipo, Sim, uma faculdade consolidada, que tem aqui nome, no mas interior como um todo. mas é aquela vibe, faculdade particular, você pagou pra entrar, qualquer um passa. E assim, Uhum. gente, caguei, sabe? Porque até hoje também a faculdade foi a última coisa que me perguntaram numa entrevista de emprego. A questão é Sim, contatos. É isso, sim. sabe? Se você E conseguir fazer conhecimento contato, também, né? exatamente. E aí essa galera fica tipo, ai, porque eu fiz faculdade pública, problema é seu, você tá. Mas além de networking, sabe o que precisa para conseguir um bom emprego, na verdade? Ah, Assim, que hoje em dia eu entendo muito sobre isso? aham. Falar um segundo idioma, né? Ah, é Porque uma coisa assim, que você falou pesa que mesmo. faculdade é a última coisa que te perguntam, mas eu vejo que hoje todas as boas vagas exigem pelo menos inglês básico. É. E sabe onde que dá para aprender inglês com garantia de fluência em contrato? Na Aonde? IW Olha, nela Votorantim. E mesma. lá é engraçado que eu tava conversando com eles e eles até brincam que se você começar uma faculdade, qualquer faculdade, e o curso de inglês com eles ao mesmo tempo, você meio que sai com uma dupla formação, né? E você, inclusive, aprende a falar inglês fluente antes mesmo de terminar a faculdade. Porque eles têm Ó, fluência em contrato em 2 anos. Então, assim, mais legal. rápido que faculdade e bem importante. E ainda tem uma vantagem para quem tá ouvindo o Conversandinho essa semana. A Black já passou, mas a promoção ainda é válida, tá? Apenas neste mês de novembro de 2023 está rolando uma super promoção, hein, da Black Friday. A IW Votorantim tá com os menores preços do ano. A mensalidade tá saindo de R$ 499 por apenas R$ 250 reais. É Nossa, é isso aí, a metade do 50%. preço, isso aí. Isso que é desconto de Black Friday de verdade, hein? E o Sim. melhor é que a mensalidade é sem reajuste. Você pode fazer aula todos os dias se você quiser, com garantia de fluência em apenas 2 anos, 2 years. Procura lá no Exato. Instagram, @IWVotorantim, lá tem o contato deles. Você já fala direto com o WhatsApp, direto pelo WhatsApp com eles e aproveita essa mega promoção, tá? Corre porque é só até o final desse mês, hein? Isso aí. Amigo, e uma coisa que eu pensei agora que a gente falou da IW. Você acha que a experiência universitária no interior de São Paulo
deixa a desejar em relação às experiências de quem estuda, sei lá, em São Paulo, em Federal do Rio de Janeiro, do Hum. Sul? O que você acha? Qual a sua opinião? Amiga, eu acho que a questão de ensino é o aluno que faz a faculdade, é o aluno que faz a Isso. escola. Pra mim, essa é a real mesmo, assim. Tipo, se a pessoa é burra, ela pode estar na USP que ela vai continuar sendo burra, sabe? É verdade, eu concordo. Então, não tem, isso é o de menos. Mas eu acho que você fazer faculdade fora da sua cidade, tipo, você ir morar em outro lugar, é um negócio que te dá um empurrão pra amadurecimento, sabe? Porque você vai Você estar sai da morando zona de longe da conforto, né? família. Exatamente, você vai estar tendo outras experiências, então acho que isso talvez seja interessante se é algo que Faz você busca, né? sentido. Se você tem, porque assim, também se você quiser morrer na cidade que você nasceu, tá tudo bem, sabe? Sim. Tipo, escolhas. Mas acho que talvez traga esse enriquecimento de, tipo, ainda mais pessoas que vão para outro estado. Amigo, faz sentido. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo e faz muito sentido mesmo, porque até pensando nas pessoas que eu conheço que fizeram faculdade comigo e tudo mais, né? Vai muito disso de perfil. Tipo, tem a Fran que estudou comigo, que fez o TCC inclusive comigo. Ela bateu firme na tecla de atuar em jornalismo. Aí ela era de Tapetininga, né? Ela já vinha pra Sorocaba todos os dias, de Aham. Tapetininga pra Sorocaba pra estudar na Uniso. E aí ela ficou alguns anos lá na TVT, no G1 de Tapetininga. Aí depois ela foi pra Santos, agora ela tá em Campinas e ela ama essa vida. Ela fala, tipo, me mande pra onde for que eu vou. Aham. Eu fico pensando que se eu tivesse que ir pra outra cidade, se eu tivesse que ir pra Itapetininga, eu já ficava, ai, que longe. Eu também. Ah, já não era uma rotina que ia dar certo pra mim. Eu também. Então eu acho que vai muito do perfil da pessoa, mas entra naquilo que a gente falou também, de tipo, a gente é muito novo quando a gente começa a faculdade, a gente nem se descobriu ainda e tem que morar É, sozinho. Ah, enfim, tem é gente que se dá e verdade. tem gente que não se dá. É. Amigo, e pra encerrar então, nesse clima, se você pudesse voltar pro passado e dizer algo hoje pro jovem William no primeiro dia de faculdade, o que você diria? Aproveita, amigo, porque esse recado pode servir pra alguém que vai começar a faculdade ano que vem, né, de É repente. verdade. Olha, eu acho que eu ia chegar e falar pra ele: sossega, bicha. Calma esse cu. E se você já tá aqui, continua, sabe? Eu acho que na verdade eu falaria assim: ou sai agora, ou foco, sabe? Tipo, pega firme, tipo, encara de verdade, leve a sério. Ou sai agora e daqui a um tempo você decide o que você faz. Então, acho que se Faz você sentido. que tá aí começando a faculdade gayzinha, principalmente se você ainda não se assumiu nem nada disso, se prepara, tá? Que a jornada vai ser. Apertem os cintos, que haverão turbulências. É, Mas se você não tem certeza, não sei se é isso que eu quero fazer, e você tem a possibilidade de segurar um pouco, tipo, não entrar na faculdade agora, não uhum. entre. Sabe? Tipo, dá um tempo aí pra É isso. pensar. Entendeu? Tipo, ah, às vezes não é isso que você quer fazer, então não faça. Veja outra coisa, sabe? Tipo, se você não vai fazer com vontade, acho que, tipo assim, coloque tudo em peso, né? Tipo, uma profissão que Sim. seja rentável, que te dê um suporte legal. Mas se você não tá afim de fazer um negócio, vai ser um sofrimento e você não vai usar pra nada. Sabe? Às vezes você vai entrar numa faculdade de, sei lá, eu vou fazer análise de sistemas porque tá dando dinheiro, mas você não gosta de nada Uhum. disso, você Sim, vai vai ser um perder perrengue. tempo. É exatamente. Então, tipo, take your time. Ó, igual baixando a IW Votorantim. E você, amiga? Ai, até o anos 1900, né, fazer faculdade obrigado, gente. Tipo, ai, meu pai é É, advogado, eu também tenho que ser. Ah, não, mas se o Eu pai é acho advogado e é que. rico, é sua obrigação ser rico também. Daí vai se fuder. Mas não precisa ser fazendo direito, pode ser rico fazendo outra coisa. É verdade. Se você é rico, você pode fazer Tipo, cinema se você quiser, porque você não vai ficar na sarjeta. Desculpa quem faz cinema, mas é a verdade. eu acho que eu diria pra mim mesma, tipo, sobre a importância de fazer networking, inclusive. Porque é Nossa, uma coisa que eu sim. demorei muito tempo pra entender e pra descobrir, assim, Fala tipo, isso pra mim nos também, 45 amiga. do Vai segundo lá no tempo. Bloco B e fala isso pra mim. Falo, vou lá voltar e falar pra você. Porque olha, tipo, eu tava lá, tipo, não, porque eu tenho que ter os conhecimentos técnicos, eu tenho que saber o que é lead, o que é entrevista, o que, como, quando, onde, porquê. Nossa, eu não uso bosta nenhuma disso hoje em dia. Tipo, mesmo quando eu atuei no jornalismo, né, que fiz estágio em jornalismo e assessoria de imprensa, cara, a coisa técnica vale muito menos do que o seu feeling, do que os seus É, contatos. Contatos é tudo. E assim, hoje eu me arrependo dos contatos que eu não fiz, tanto na faculdade quanto em estágios, que eu acho que eu poderia ter aproveitado muito melhor essa época. Então, acho que eu diria, tipo, foda-se a sua nota 7. O importante é as pessoas que você conhece, a é, impressão que você deixa, o contato que você faz, enfim. Acho que eu diria isso, mas assim, uma mensagem para os nossos ouvintes. A gente é,
não precisa ficar com essa coisa de, ai, porque depois eu vou fazer faculdade velha. Gente, não tem velha, não tem É idade. E verdade. daí você vai entrar na faculdade com 40, 50, 60 anos. Não tem problema. Você não precisa terminar a sua faculdade antes dos 25 para você conseguir alguma coisa na É sua vida. verdade. Tá tudo bem se você adiar, pensar no que tá acontecendo na sua vida e entrar na faculdade depois. Mas se você entrou e se tá difícil, porque, por exemplo, eu gostava do meu curso e ainda assim foi um Aham. corre. Então, se você entrou, você gosta, tá difícil, foca, aguenta que vai dar certo, vai acabar. Pegar o diploma depois é gostoso É demais. mesmo. É isso, eu acho que coloque o seu coração no que você está fazendo, seja uma faculdade ou não, e vai É dar certo. verdade. Concordo, amiga. Concordo com o que você falou. Eu também concordo com o que eu falei. Amiga, então é isso, né? Acho que conseguimos. Nossa, foi um É episódio isso. meio terapêutico, eu achei. Foi, Foi. né? Você tá se sentindo bem no Estou, fim estou um dessa pouco mais leve. sessão? Acho que agora a gente precisa fazer um sobre tirar carta, que é um outro trauma da minha vida, pra ver se vai superando aos poucos as minhas questões. Vamos, amigo. Surgiram É, pautas aqui, inclusive você que está ouvindo. Que trauma você quer superar sobre é a sua vida? verdade. Deixa aqui no comentário dessa plataforma. Quem sabe a gente não faz um episódio É sobre mesmo. Trazer isso? uma psicóloga aqui, né, amiga? Vai saber. Quem sabe, né? Então é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente pode continuar conversando lá pelas redes sociais. Siga a gente no Instagram, conversandinho.podcast. E me siga também porque eu posto vídeos, textos, reflexões e muitos conteúdos de comunicação. Porque não tem só aprendizado na faculdade, tem também nas minhas redes É sociais. Quer verdade. aprender comunicação? Me segue lá, @amulherquefala demais, no Instagram, TikTok e Medium. Isso aí, se você quiser pode me seguir também no meu perfil pessoal, o @willbzrra. E se você gostou desse episódio, já compartilha com um amigo aqui no interior, ou com um amigo que não é no interior, mas sei lá, fez faculdade com você, né? Ou que vai estar pensando em entrar na faculdade, não é mesmo? Sabe aquela pessoa da faculdade que às vezes você pensa, nossa, era tão legal, não sei como puxar um assunto? Manda esse episódio, fala, Manda, é lembra de quando a verdade. gente estudou junto pra reviver as memórias. Manda no grupo da Uniso se você estiver estudando lá. É verdade. Peço desculpas a todos os professores que eu causei na faculdade, não foi por mal, tá bom? Amo vocês. Eu E não é peço, isso, não. ih! Eu não peço, não. Não me arrependo de nada. Tchau, gente! Tchau, tchau com polêmica.